no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler no capítulo 22. Eu hoje deixo Atos, que está próximo do desfecho, né? Atos dos Apóstolos, que nós caminhamos para as últimas reflexões, para conversar com vocês sobre uma narrativa maravilhosa, riquíssima. É um mosaico, na verdade, que Lucas monta aqui em torno da ceia do Senhor, da última ceia. Um mosaico de narrativas que são importantíssimas para nós compreendermos o que significou Jesus partir o pão como ele partiu. O que significou para aquelas pessoas Jesus apresentar o cálice como uma nova aliança no seu sangue, a ser derramado em seguida na cruz. Eu quero convidá-lo a ler comigo no capítulo 22, do versículo 14 em diante. Você já encontrou? Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou a hora, ele se sentou com os apóstolos e declarou: vocês não fazem ideia de quanto desejei comer esta ceia com vocês antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Será a última ceia, até que todos comamos outra vez no reino de Deus. Tomando o cálice, ele o abençoou e disse: tomem e distribuam-no entre vocês. Não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles, dizendo: este é meu corpo, dado por vocês, comam-no em memória de mim. Ele fez o mesmo com o cálice após a ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Vocês sabiam que a mão daquele que vai me trair está aqui nesta mesa? É certo que o Filho do Homem irá trilhar um caminho já estabelecido, nenhuma surpresa, mas para aquele que o entregar será uma desgraça, pois ele é nada menos que o traidor do Filho do Homem. Imediatamente começaram a suspeitar um do outro e a perguntar um ao outro quem estaria prestes a fazer aquilo. Minutos depois eles começaram a discutir sobre qual deles era o maior. Então Jesus interferiu. Os reis gostam de mostrar seu poder e os líderes gostam de se dar títulos pomposos. Com vocês não será assim, que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser líder deve se tornar servo. Quem vocês preferem ser? O que come o jantar ou o que serve? Vocês preferem comer e ser servidos? Mas eu assumi entre vocês o lugar de quem serve. E vocês têm estado comigo em momentos difíceis. Agora confiro a vocês a autoridade real que o Pai conferiu a mim, para que eu possa comer e beber na minha mesa, no reino, e ser fortalecido, enquanto vocês assumem responsabilidades no meio ao povo de Deus. Em meio ao povo de Deus. Simão, fique firme. Satanás fez o que pôde para separar você de mim. Assim como se separa a palha do trigo, mas orei por você em particular, para que você não desanime nem desista. Quando passar por alguma provação, pense em seus companheiros e fortaleça-os. Pedro disse: Senhor, estou pronto para qualquer coisa, eu iria para a cadeia por ti, eu morreria por ti. Jesus reagiu: sinto muito, Pedro, mas antes que o galo cante, você negará que me conhece 3 vezes. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós reconhecemos a Tua presença entre nós, reconhecemos a Tua presença na comunhão das irmãs e dos irmãos, reconhecemos a Tua presença na partilha do pão, reconhecemos a Tua presença no sacramento que anuncia o que parece quase indizível, de tão imenso, de tão importante para nós, que é o Teu amor. Parece imensurável para todos nós, sem medida. Qual a largura, qual a profundidade, qual o comprimento do amor de Deus? Paulo diz, excede a todo entendimento. E nós reconhecemos em tudo isso a Tua presença. Como o nosso mundo é carente de presença, já cantou aqui o poeta, carente de perceber um instante nele
o sagrado que pode nos escapar por causa da nossa ansiedade, por causa do nosso medo, por causa da nossa culpa, por causa das nossas disputas, por causa do nosso ressentimento. Deus, a Tua presença aqui entre nós, Senhor, nós queremos reconhecê-la e queremos agarrá-la, como Jacó se agarrou ao Senhor. Nós queremos nos agarrar à Tua presença, a cada sinal, a cada manifestação, para que a nossa vida tenha mais graça, para que nós encontremos cura para as dores que muitas vezes nos derrubam, que muitas vezes nos jogam na cama, que muitas vezes nos sequestram a vida. Deus, que a Tua palavra e a Tua presença hoje possam animar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. As narrativas que aconteceram imediatamente antes da morte de Jesus e em torno da morte de Jesus são tão importantes quanto as narrativas, as histórias que aconteceram logo após a morte de Jesus e após a sua ressurreição. E são várias, para lá e para cá. Depois da ressurreição de Jesus, nós colecionamos aí meia dúzia de histórias que têm um peso para a nossa fé. Se você quiser entender a ressurreição, você precisa dessas narrativas, para entender o sentido da esperança que nos acorda, que desperta, que nos reaviva. Mas eu diria que tão importante quanto as narrativas pós-ressurreição são as narrativas antes da morte, em torno da morte de Jesus. E mais, que se você quiser entender o que é que ressuscita em Jesus, você terá que entender o que é que morre em Jesus. Então você não terá uma compreensão boa, bastante, do que ressurge em Cristo Jesus, se você não tiver uma compreensão atenta do que morre em Cristo Jesus. E aí, essa ceia que Jesus programou, ela foi a pior ceia que os discípulos tiveram na vida. Nenhum momento foi tão ruim quanto aquele. Nenhum instante tinha aquele peso emocional de quem perde, de quem fracassa, como tinha esse instante aqui. Esse momento que eles vivem em torno daquela mesa, ele é um momento árido, amargo, azedo, é cheio de desconfiança, é cheio de tristeza, é um instante ressentido, um instante de gosto amargo. E aí o que é estranho é que Jesus se refere a esse instante horroroso como o mais desejável. É estranho. Você não concorda comigo? E eu diria o seguinte, é a primeira vez que quem conta a história diz que Jesus desejou aquele instante com a intensidade com que ele desejou. Primeira vez. Jesus deseja muito aquele momento como um momento fundamental, inadiável, necessário, um momento maravilhoso, importante, na rota do cumprimento da sua missão. Para que a missão se realize, precisa dessa ceia, precisa desse momento, desse instante. E aí a nossa pergunta é por quê? O texto diz isso, a gente pode recorrer ao texto. Lucas coloca na boca de Jesus: vocês não fazem ideia de quanto desejei comer esta ceia com vocês, antes de começar o grande sofrimento da minha missão. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: o que é que torna desejável para Jesus aquela ceia, cercada de tramas de morte, cercada de conspirações, cercada de desconfianças? O que é atraente para Jesus? O que é desejável para Jesus? E aí a gente intui rápido, porque é o que vai acontecer em seguida.
Jesus deseja aquele desmoronamento que aconteceu ali. Ele deseja a vergonha que eles experimentaram ali. Jesus deseja as decepções evidenciadas ali. Porque na ceia, segundo a narrativa de Lucas, parece que Jesus não dá mais voltas. Ele vai direto ao assunto. Ele não contorna. Ele evidencia. Está ali, todo mundo está vendo, mas faz de conta que não. Todo mundo sabe, mas parece ignorar. Todo mundo ouviu falar, todo mundo tomou notícia, tem a informação, todos ali estão lidando com as desconfianças e as suspeitas e as tristezas dentro do coração, mas ninguém toca no assunto. E aí vem Jesus, naquele momento de fartura de comida, e proporciona aqueles instantes indigestos, difíceis. Ele não dá volta. E ele faz aquela mesa mostrar-se o que ela é. Aquela não é uma mesa de imponência. Aquela não é uma mesa de festa qualquer. Aquela não é uma mesa de euforia. Aquela não é uma mesa de gente privilegiada. Aquela não é uma mesa de gente abastada. Aquela é uma mesa de gente angustiada. Aquela é uma mesa de gente decepcionada. Aquela é uma mesa que reúne gente esgotada. É uma mesa dos decepcionados, dos enfraquecidos. E Jesus traz à tona Judas. Já tinha acontecido, mas ninguém fala. Todos já sabiam, mas ninguém toca no assunto. Inclusive o comentário é que o diabo já tinha entrado no coração de Judas. E Jesus expõe, traz à tona. Ele revela, deixa todos verem que a distância entre a empolgação e o discurso de Pedro e a prática é enorme. Entre a empolgação de Pedro e o que ele é capaz de fazer, tem uma longa distância de tropeços e de traições. A instabilidade de Pedro vem à tona. Vocês leram comigo a história. Também vem à tona as disputas de poder ali entre eles. Tiago e João disputam espaços de poder, quem vai ficar à direita e à esquerda de um reino poderoso em que Jesus governaria a humanidade. E Jesus enfrenta, traz à tona, deixa aparecer a cobiça, a ganância, a disputa de poder, a necessidade de autoafirmação, as querelas, os conflitos, as briguinhas internas, a tensão íntima que havia entre os discípulos. Eles eram bem menos do que parecia. Eles eram muito mais mesquinhos do que se podia imaginar. Eles eram muito mais confusos do que a gente gostaria de admitir. São esses os discípulos, é essa aquela mesa, e Jesus não quer que ela passe despercebida. Eu acho muito curiosa a cena, quando Jesus diz, ó, aquele que põe a mão comigo na mesa, há de me trair. Aí todo mundo olha um para a cara do outro. Ou seja, ninguém confia em ninguém naquele lugar ali, cara. Ninguém tem uma confiança plena. Todos desconfiam um do outro. Será que é o outro? Será que é ele? Qualquer um pode ser. Nesse espaço escandalizado e decepcionado, há mais alguém que decepciona e que a gente contorna com muita frequência. Não é apenas Pedro que decepciona, não é apenas João e Tiago que decepcionam, não é apenas Judas que decepcionou. Jesus também é uma grande decepção. Talvez a maior decepção daquela mesa não seja Judas, seja Jesus. Por que Jesus? Pastor, calma aí. Não, eu não vou contar nenhum pecado de Jesus que ninguém conhece. Eu não tenho, inclusive, nenhuma informação sobre o assunto. Não sei de pecados cometidos por Jesus. Fala-se de um relacionamento de Jesus com Maria Madalena. Isso é uma história completamente heterodoxa. E se Jesus tivesse amado uma mulher, isso não me causaria nenhum dano.
Fala-se de outras coisas. Que decepção é essa? Eu não tenho nenhuma informação sobre o assunto. Então, qual é a decepção? O que nós sabemos sobre os discípulos decepcionados? É que eles não esperavam chegar àquela condição de marginalizados que eles estavam vivendo, de gente sob suspeita, que agora eles eram, porque todos os olhavam como os próximos a serem executados, de pessoas excluídas entre os piedosos judeus. Não era para ter sido desse jeito, não era para ter um traidor entre eles. Aquilo foi uma grande decepção. Não era para Jesus ser preso, isso aconteceria daqui a pouco. Não era para ele ser humilhado, não era para o discipulado e suas viagens serem interrompidos, não era para Jesus ser executado de modo ultrajante e patético, como Jesus foi. Ali naquela comunidade, todos estão decepcionados com todos. E Jesus faz questão de que isso apareça, de que isso venha à tona, porque esse processo de desnudamento, é nesse processo de desmoronamento das nossas expectativas de imponência, das nossas expectativas de vida perfeita, é nesse processo de desmantelamento das nossas fantasias que nasce a salvação, e Jesus não pode deixar que isso fique para depois. E eu queria propor alguns princípios, algumas descobertas que nós fazemos aqui. Por quê essa ceia dos decepcionados é tão desejável a Jesus? Primeiro, somos salvos quando aprendemos a reverenciar nossas imperfeições. E eu sei que eu piso aqui em um terreno ardiloso. Eu sei que eu toco aqui em uma dimensão da nossa vida escorregadia e que nos dá medo, inclusive, porque isso pode parecer com ter algum tipo de devoção pelo erro, e não é. O erro é indesejável. Tropeçar é mal, faz mal, atrapalha, traumatiza, frustra, cria problemas vários para mim e para aqueles que estão em minha volta. Não estou falando de devoção ao erro, mas de um certo tipo de reverência às nossas imperfeições. Preste atenção, aquela comunidade, como qualquer comunidade, ela poderia servir a bênção ou a maldição. Ela seria uma comunhão maldita, aquela ali dos discípulos em torno de Jesus, poderia ser uma comunhão maldita se ela servisse para disfarçar, que é um mecanismo que nós utilizamos com muita frequência, para maquiar a nossa realidade, para fazer de conta que não temos em nós sentimentos mesquinhos, que é um mecanismo que nós gostamos de lançar a mão dele. Nós gostamos de artifícios que nos façam parecer melhor do que realmente somos. Nós gostamos de nutrir essa ilusão, esse ambiente eufórico que lustra uma imagem de imponência, uma imagem de vida especial, de vida privilegiada, de vida excepcional. Uma comunidade, ela pode produzir essa ambiência maldita. Para Jesus ela é maldita. É tão maldita para Jesus que ele se rebela contra ela, ele não quer. Ele não quer esse tipo de maquiagem ali. Ele não quer esse tratamento cosmético que esconda as nossas imperfeições e nos faça negar quem nós somos. Quem de fato nós somos. Como é fácil um ambiente religioso se tornar um ambiente assim, em que se nutra um clima, né? Uma ideia de que aqui entre nós, aqui entre os que fazem parte dessa comunidade, há uma excepcionalidade. Nós somos bons, nós não erramos, nós não sentimos medo, nós não nos desanimamos, nós não fraquejamos, nós não nos atrapalhamos, nós não tropeçamos. Como é fácil, isso é maldito, porque é uma mentira. E quem vive
nessa mentira, está se afastando de si mesmo e de Deus. Uma comunidade maldita adoece. Adoece por quê? Quando eu faço parte dela, eu me sinto com a obrigação de não parecer fraco, de não parecer confuso, de não parecer ter medo ou desânimo. Eu me sinto com essa obrigação. E aí tem duas possibilidades horrorosas, doentias. Uma é uma culpa insanável, que não tem fim. Porque sempre que eu vou a essa comunidade, eu saio com a sensação de que eu não valho nada. Que todo mundo é bom, todo mundo é legal, todo mundo é forte, todo mundo é corajoso, todo mundo tem fé, todo mundo é valente. Só eu que sou desse jeito, atrapalhado, medroso, oscilante. Só eu que sou assim, que me canso com facilidade, que tenho vontade de desistir, que às vezes perco a fé, que tenho dúvidas graves a respeito de Deus e da vida. Só eu que sou assim, porque nesse ambiente em que se ilustram as imagens, em que quem nós somos não pode vir à tona, num ambiente como esse, eu olho para os outros e me vejo cada vez pior. É adoecedor. Mas o outro tipo de doença, que eu acho que é inclusive pior do que essa, é daqueles que percebem que não conseguem ser isso que eles imaginam que todos são, daquela pessoa que se dá conta rápido de que não alcança esse nível de espiritualidade, de força, né, de convicção, de coragem, de fé, e aí ela descobre que o melhor caminho, o mais confortável, é o do fingimento. E ela finge tão bem, como diz o poeta, né? Finge tão bem que finge que é dor a dor que devera sente, né? O poeta diz isso, né? Ela finge tão bem que ela acredita, ela mesma começa a acreditar que ela não está sofrendo, mesmo quando sente dor. É o contrário da autopsicografia de Fernando Pessoa, né? Ela finge tão profundamente, é tão mais fácil para ela mascarar as suas angústias, é tão mais fácil para ela fingir, que ela começa a acreditar, e há uma distância aqui, há uma esquizofrenia, são duas pessoas que estão ali. Isso é adoecedor, é terrível. Mas que Jesus diz, não, sem dar voltas. Tem um aqui que vai me trair. João e Tiago, para com essa briga aí, meu. Vocês ficam disputando o poder. Pedro, segura a onda, cara, que essa tua mania de querer bancar uma capacidade que você não tem, vai te causar muito desgosto. Orei por você. Jesus desmorona o negócio. Deixa aparecer. E ele diz mais. Isso aqui que vocês estão vendo e que decepciona vocês porque é frágil, porque é menos poderoso do que vocês queriam, esse homem aqui que vocês estão olhando, esse corpo aqui que vocês vão ver padecer e morrer na cruz, isso aqui eu dou a vocês, eu oferto a vocês. E aí o poema em linha reta, que é muito conhecido de todos nós, ilustra bem o que Jesus faz aqui, e a revolta que Jesus sente é a revolta que Álvaro Campos, pseudônimo ou heterônimo de Fernando Pessoa, também sente. Ele diz assim: nunca conheci quem tivesse levado porrada, todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo, e eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irresponsavelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda.
Eu, que tenho sido cômico, as criadas de hotel, eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, ai, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado? Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que venho sido vil, literalmente vil no sentido mesquinho e infame da vileza. E aí o que faz Jesus? Ele se rebela contra esse jogo de aparência, contra esse fingimento. Ele desmorona, ele desnuda as imperfeições de todos ali, como que libertando-os da doença mais terrível. A doença mais terrível não é a do corpo, mas é a que nega o corpo. E aí ele diz, isto é meu corpo que dou por vocês. E por que eu digo reverência às nossas imperfeições? Porque é o que Jesus faz, este corpo aqui, este imperfeito, este corpo que sente dor, este corpo que cansa, este corpo que se deprime, este corpo aqui que vocês verão sendo preso, este corpo aqui que vocês verão perdendo a vida, morrendo e humilhado numa cruz, é isso que eu dou a vocês, porque é isso que nos liberta. Basta para fazer de conta que somos perfeitos, ou para fazer de conta que não temos imperfeições. É uma reverência às imperfeições do que faz Jesus. Porque em todos esses movimentos em que ele revela Judas, e que ele revela Pedro, João e Tiago, Jesus não traz as imperfeições à luz do juízo, ele traz as imperfeições à luz do lamento e à luz do amor. É o caso de Pedro, gente. Pedro foi perdoado pelo pecado que ele ia cometer. Quer um negócio mais escandaloso do que esse? Se você estava escandalizado com a reverência às imperfeições de que eu falei, escandalize-se mais agora, porque Pedro foi perdoado por Jesus antes de pecar. Pedro, você vai pecar e eu te perdoo. Jesus deu a Pedro a permissão de ser fraco. Não porque Jesus abençoe ou alimente a nossa mesquinharia, o nosso egoísmo, aquilo do qual nós queremos nos livrar, mas porque Jesus reconhece que nós não somos capazes de outra coisa do que sermos isso aqui, esse corpo que cansa. Jesus reconhece o limite de Pedro, ele reconhece o limite dos discípulos, e ao reconhecer, ele os abençoa. Eis o princípio supremo da aprendizagem. O erro não condena em Jesus, ele oportuniza. Em Jesus, o erro não é uma condenação, é uma lacuna sagrada, um vazio fundamental, o caos essencial, a chance de seguir em frente sabendo mais. Segundo, a salvação não é uma vida convincente, mas uma vida ofertada aos demais. Ora, aquele momento dos discípulos é um momento de desconfiança. Eles não têm credibilidade.
Eles perderam credibilidade. Daqui a pouco Jesus será preso, eles são vistos pelas pessoas como bandidos, como gente sob suspeita. Jesus estava assim, vulnerável. E como é fácil enxergar defeitos e culpas em alguém desacreditado. Como é fácil apontar o que a pessoa deveria ter feito e não fez quando ela está vulnerável, não é? Como é fácil indicar os descaminhos de quem tropeçou. Como é fácil acusar e ver a imperfeição de quem está sob suspeita. Sua prisão de Jesus seria o fundo do poço, o fundo do desgaste, a confirmação das dúvidas, a exposição de quem não convenceu, a afirmação do derrotado. E em uma condenação, ou em uma, condição assim, a redenção pensada por Jesus é ofertar-se. A salvação para gente vulnerável como eu e você é nos redescobrirmos como oferta àquele que precisa de socorro e de ajuda. Ora, se não temos o valor da perfeição, da vida sem erros, não temos. O que nós temos? Nós temos a possibilidade humilde e generosa de servir aos demais em suas necessidades. Eu acho isso maravilhoso, porque, veja, eu não vou dar conta de bancar suas fantasias. Desista. Sou vulnerável. Não vou dar conta de bancar as expectativas que você tem sobre mim. Não vou conseguir. Eu confesso, vou te decepcionar. Mas tem uma coisa que eu posso fazer por você. Eu posso me ofertar em amor pela sua vida. Eu posso te abraçar quando você se sentir cansado. Eu posso. Eu não posso manter a imagem que você gostaria de ver em mim, de um semideus. Mas eu posso te emprestar meus ouvidos quando você precisar abrir o seu coração. Tá, eu não posso fazer uma oração forte aqui, que blinde você de problemas e dificuldades. Mas eu posso visitar você quando você estiver doente e me colocar ao seu lado. Eu não posso manter essa imagem de imponência empolgante que a gente gosta de enxergar nas pessoas à nossa volta, mas eu posso estender a mão para você e com a minha fragilidade me juntar à sua e juntos atravessarmos esse tempo difícil que está pela frente. Sabe, parece que a gente não está livre o suficiente para servir alguém quando a gente está no jogo de poder, de autoafirmação. Porque se você não está certo de quem você é, da sua fragilidade, e por isso não está certo de quem você é, você vai viver para convencer o tempo todo, para fazer os outros acreditarem em você e te admirarem. E quem vive para fazer isso tem dificuldade de servir, porque o serviço parece arriscado, parece humilhante. É mais fácil disputar razão, é mais fácil buscar a admiração do outro do que estender a mão e ajudar. E eu acho que uma cena que não está aqui na contação da história de Lucas, mas que é linda, João conta, uma cena que é fantástica, é da lavação dos pés, que fez parte dessas narrativas aqui, antes da morte de Jesus e da última ceia. Porque a regra era o seguinte: se não tinha escravos no ambiente, quem tinha que lavar os pés dos homens que vinham cear, que vinham fazer a refeição na casa, eram as mulheres. Se não tinham mulheres, então quem era o cara mais ferrado ali? Quem é o cara mais pobre? O mais endividado? O cara que está por baixo, que mais precisa, o mais carente?
Era ele que tinha que se curvar nessa posição humilhante e lavar os pés dos discípulos. Aí sabe o que Jesus faz? Ele diz: eu sou o mais endividado, eu sou o mais lascado aqui de vocês, eu sou o mais cansado, eu sou o mais humilhado, eu sou o mais enfraquecido, eu sou o mais humilhado aqui de vocês. E aí ele se prostra para o desespero dos discípulos, porque ele vira do avesso a lógica da imponência, e novamente ele abandona esse jogo de imagem e de aparência que para nós é tão importante. Manter essa imagem de quem tem razão, manter essa imagem de quem é importante, manter essa imagem de quem merece melhor tratamento. Cristo abandona isso, desmorona e serve e lava os pés dos discípulos. É esse o caminho do reino de Deus, e esse caminho é um caminho libertador. Deixa eu te dizer, a salvação é descobrir-se como oferta ao outro. Isto é meu corpo e eu vos dou. E finalmente, a salvação de quem não vive para ser poderoso é a liberdade de viver para ser amável. A salvação de quem não vive para ser poderoso, é a liberdade de viver para ser amável. Quando ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, tem uma coisa que é importante, é que se é a nova aliança, há uma antiga aliança que foi superada, que não serve mais, que não deu conta. Há uma aliança que precisa ser deixada para trás. Que aliança é essa? A aliança da força, do poder, da capacidade. De Tiago e João, de quem quer salvar o mundo mandando, de quem quer salvar o mundo com uma comunidade que é mais conchavo, é mais pacto de poder e dominação do que simplesmente comunidade. A nova aliança não se pactua em torno do desempenho da lei. Você não vai ter que se envolver em uma luta para construir uma imagem de confiabilidade e de credibilidade. Não nessa comunidade, não em torno dessa mesa. Porque essa mesa aqui não é uma mesa do desempenho da lei. Essa mesa aqui não é uma mesa para lustrar imagens. Essa mesa aqui é a mesa dos enfraquecidos, dos decepcionados. A nova aliança é uma aliança entre amigas e amigos. Ufa, estamos livres. Se nós não temos que provar para os demais do que somos capazes, estamos livres para amar e sermos amados. É o que diz Jesus, esta nova aliança é ela que nos une a todos aqui, no meu sangue derramado, na minha vida ofertada. É um outro pacto, é uma outra relação, é um outro vínculo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nossas fraquezas não podem nos afastar uns dos outros. Se nos afastam uns dos outros, é porque nós ainda não entendemos a nova aliança em Jesus. Nessa nova aliança, as nossas fraquezas nos unem, ao invés de nos separarem. As nossas fraquezas não nos condenam a uma vida ressentida. Elas nos igualam. A sua fraqueza se une ou te une a mim, na minha fraqueza. Porque essa aliança é a aliança dos fracos, daqueles que sabem que precisam uns dos outros. Eu queria convidar você a ficar em pé junto comigo, para nós orarmos a Deus.